Sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre zumbis. O que será que tem a ver zumbis com a Bíblia? Algo muito comum em filmes de Hollywood, algo que a gente vê até mesmo nas propagandas de televisão, nos desenhos, em jogos, zumbis. Mas o que seriam esses zumbis de acordo com a Bíblia? É isso que nós vamos descobrir hoje nesse vídeo. Eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, que deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, para que a gente possa divulgar cada vez mais a palavra do nosso Deus ao mundo. Porque é essa a nossa missão nessa terra, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E por fim, João 20:30-31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Aqui nós vemos dois paradoxos. Primeiramente, em João, ele nos diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o homem desde Adão, ele pecou, ele nasceu do pecado, ele nasceu do erro, da desobediência que Adão e Eva tiveram lá no paraíso. Então o salário do pecado, sim, é a morte. Mas Adão e Eva não morreram. Adão e Eva estavam no paraíso, e essa morte foi o quê? Foi eles saírem da presença do nosso Deus. Porque o principal de nós herdarmos o céu, de nós vivermos ao lado de Deus, além das riquezas que são imensas, tudo isso, a riqueza, a glória, a honra que nós teremos lá, o corpo perfeito, um local onde não há choro, não há mágoa, não há tristeza. O principal é nós estarmos ali, morando num local onde o próprio Deus habita. Nós estaremos ao lado do Senhor Jesus Cristo. E essa é a vida eterna. E o que seria a morte? A morte é nós desconectarmos de Deus. Porque quando nós desconectamos do Senhor Deus, nós pecamos, invariavelmente nós pecamos, porque a nossa natureza humana é totalmente pecaminosa. E, portanto, o salário do pecado é a morte. Mas nós teremos o que? A vida em Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós obtivemos novamente a nossa vida, ou seja, o nosso liame, o nosso vínculo com o nosso Deus, com o nosso Criador, ele está respeitado. Nós temos isso novamente, através de Cristo Jesus. A vida, ela novamente, ela vem através de nós. E o que nós dizemos desse mundo onde nós vivemos, das pessoas correndo atrás dos seus deleites, de seus prazeres, o seu egocentrismo colocado no centro de tudo, como se a pessoa fosse, como se o ser humano fosse o centro de todo o universo. O ser humano, ele tem assim, ele tem ele e o mundo inteiro tem que girar ao seu derredor. Ele é uma pessoa que não olha as outras pessoas, que não se preocupa com problemas dos seus próximos, dos seus amigos, das pessoas que ele pode ajudar. Não. A pessoa do mundo é uma pessoa que só pensa em si mesmo. E, portanto, é uma pessoa, nesse mundo, um verdadeiro zumbi. Porque ele está morto. Ele está morto porque ele não crê em Cristo. Ele está morto para a vida eterna. Aqui, esse mundo para ele é o céu. Ele passará nesse mundo 80, 90, no máximo 100 anos. E depois ele vai morrer. E passará toda a eternidade, milhões, bilhões, trilhões de anos, quem sabe, só Deus, no inferno, sofrendo, e lembrando de tudo que ele passou por aqui, e vendo que nada valeu a pena. Por quê? Porque ele não teve Cristo como seu Salvador, como seu Redentor.
Ele viveu a sua vida para o mundo e para si mesmo, e não para Deus. Portanto, ele é um verdadeiro zumbi. Essas pessoas, você vê a mídia retratando jogadores famosos, artistas de cinema, cantores e cantoras, bilionários. Mas o que essas pessoas, na maioria delas, 99% buscam? Elas buscam a fama, o dinheiro. É isso que elas querem. Elas querem transformar essa vida tão efêmera que elas têm aqui, tão pobre, no seu paraíso, no seu céu. E elas trocam a vida eterna no local que devia ser a sua vida eterna, por aqui, nesse local, nesse mundo cheio, lotado de zumbis que andam aí dia após dia lutando pelo seu ganha-pão, como se fosse a última coisa a ser feita. Pessoas que têm aí muito dinheiro e ambicionam cada vez mais e mais e mais e mais. Porque o ser humano, em sua natureza, ele sempre quer mais. Ele sempre é ganancioso. Você tem uma coisa, você quer algo melhor. Você tem esse algo melhor, você quer algo melhor ainda. Ah, mas as pessoas, elas devem lutar por algo bom. Sim, mas isso é a doutrina delas. Elas não pensam em outra coisa. Sendo que nós, verdadeiros cristãos, nós devemos pensar primeiramente no reino de Deus. Isso é um jargão que eu falo em quase todos os vídeos, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus. Porque para mim é uma das coisas mais importantes que está escrito na Bíblia. E como que a gente busca em primeiro lugar, o reino de Deus? Aceitando primeiramente a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Depois, pegando a nossa cruz e levando-a dia após dia. Não sendo um zumbi, não sendo uma zumbi, pensando somente em nós mesmos e atrás de bens e de riquezas e de status e de fama e de bem-estar, como se isso fosse o nosso prêmio, como se isso bastasse. Não, isso não basta. Para mim o que basta é a vida eterna. Aqui nesse mundo eu prefiro 1000 vezes ser uma pessoa pobre, mas uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que dependa de Deus todos os dias. Porque eu sei que se eu não pôr o meu joelho no chão, eu sei que se eu não pedir ao meu Deus proteção e para que Ele mantenha a minha e a minha família, eu sei que eu vou morrer de fome. Eu sei que eu vou estar debaixo de uma ponte. Se não é Deus na minha vida, eu não sou nada. Mas Ele é minha fé, Ele é o meu sustentáculo. E é nisso que nós devemos pensar, meus amados e minhas amadas. Que nós não devemos viver nesse mundo como um zumbi. Nós devemos sim almejar a vida eterna. Nós devemos viver nesse mundo como verdadeiros peregrinos, peregrinas, onde estamos buscando uma pátria celestial, a vida eterna, a nossa eternidade. Aqui é o nosso vestibular, como eu sempre falo. O céu é a nossa melhor faculdade, universidade. Lá nós aprenderemos. O céu você não vai ficar só lá tocando harpa. Não. O céu você vai aprender. Lá tem universidades, faculdades. Isso já foi relatado por muitas pessoas que tiveram um vislumbre do céu. Lá nós vamos aprender os mistérios de Deus, os mistérios do universo. Imagina isso. Você estando num lugar aprendendo com o próprio Deus. Quem sabe o próprio Senhor Jesus nos ensinando. Isso é maravilhoso. Isso sim é a nossa riqueza. Não esse mundo podre, onde nada é suficiente, onde sempre a gente quer mais e mais e mais. E eu me incluo nisso também, porque eu também sou um pecador. Mas a cada dia nós devemos buscar a nossa redenção. Nós devemos pedir perdão a Deus. Nos ajoelhar diante do nosso Deus, o nosso todo-poderoso Deus. É isso que nós devemos fazer. Não vivermos como zumbis, todos os dias, em busca de dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e trabalho, e trabalho, e trabalho, e bens, e bens, e bens, e encher a nossa pança e o nosso orgulho com o que há de melhor. Não. Vamos buscar a Deus. Vamos aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E se você não fez isso, faça isso agora, nesse momento, enquanto ainda há tempo. Deixemos de ser verdadeiros zumbis nesse mundo.
E eu também me incluo porque eu sou humano e eu sou pecador como você. Mas vamos nos ajoelhar diante de Deus, para que o Espírito Santo tome conta de nós mesmos. E nós passemos a pensar em primeiro lugar na nossa pátria celestial, no reino de Deus. Mostrando isso a todo mundo. Mostrando que Cristo morreu de uma forma orgulhosa por nós, por mim e por você também. Através da nossa conduta e da nossa atitude diante de todo o mundo. Sejamos sal e luz, não zumbis, podres, mortos, andando como mortos-vivos nesse mundo. Ok? Essa é a mensagem de hoje. Até o próximo vídeo.